E aqui eu trago, assim, a grande metodologia, assim, que o Deming passou para esse grupo, que eu fui trabalhar junto também na MPI, né? Eles trazem um modelo bem simples, assim, né? Vocês já viram falar de Six Sigma, né? De Lean, essas coisas todas, que tem lá suas métodos, de Mike, né? O de Make, né? Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Essas são metodologias, mas no fundo, o Deming sobe um nível, vamos dizer assim, ele fala, olha, tudo que a gente fizer, a gente deve fazer com dados. Isso é importante, né? Trazer dados para os nossos aprendizados. Mas a gente tem que pensar, antes de sair coletando dados, trabalhar, assim, fazer nossos estudos, eu preciso saber o que a gente quer realizar, né? Para que objetivo eu quero fazer um esforço de coleta de dados, tudo isso, né? E outra questão é assim, você já sabe como que uma mudança se torna uma melhoria, né? Você tem indicadores que você consegue acompanhar seus processos, sua gestão. Essa questão da gestão, indicadores de gestão, tem nessa pergunta, como saberemos que uma mudança é melhoria? Só por meio de indicadores, acompanhamento de indicadores, a gente sabe que uma mudança é realmente melhoria, porque nem toda mudança ela é melhoria, mas toda melhoria precisa de mudança. Então, nós profissionais precisamos buscar mudanças. Então, por isso tem a terceira questão aqui, né? Que mudanças podemos fazer que resultarão em melhoria. Então, essa provocação. Olha, você está pensando em melhorar? O que mudança você pensa em fazer? Então, não adianta a gente ficar torcendo para as coisas melhorarem, né? Mas, para isso acontecer, ele propôs o ciclo PDSA, Plan, Do, Study and Act. Muita gente conhece o ciclo PDCA, que é atribuído ao Dr. Deming, né? Mas, no fundo, ele sempre falava desse modelo de aprendizado, PDSA, de study. Ele vai dar muito ênfase para o study. Então, por isso esse PDSA é muito pouco difundido, mas é o original, vamos dizer assim, do Dr. Deming, né? Para que tudo isso? Para a gente sempre ter um ciclo de gestão da melhoria, né? Você tem sempre objetivo, fazer sempre análises, e está aqui no nível do PDSA, essa análise, para você poder descobrir, tomar ações e ver se essas ações são melhoria e ver se bate com o objetivo. Isso aqui talvez seja o grande PDCA do Dr. Deming. Ele chamava de Big Wheel aqui, né? E aqui o PDSA dos estudos, da análise de dados, que contribuem para a melhoria, como o short wheel, a pequena roda, né? Então, é isso que a gente tem que fazer o tempo todo. Vários estudos com dados que suportam a nossa gestão. Então, a habilidade analítica começa com metodologia. Não adianta ser o cara ser super sincrânio em métodos estatísticos, mas ele não tem essa composição de metodologia para direcionar e para fazer a gestão, né? Então, metodologia e técnica. O ciclo PDSA, ele de estudos, né? Ele parte de quais questões a gente tem que resolver com dados, né? Então, a gente se pergunta, antes da gente coletar um dado, mas que pergunta você está querendo responder com esses seus dados que você quer coletar, né? Então, a partir da pergunta, aí você consegue planejar a sua coleta de dados. Então, o planejamento do estudo parte das perguntas. Muitas vezes o Dr. Deming falava que é importante, além de descrever a pergunta, você ter assim uma predição. Assim, eu acho que qual que é a taxa de falha, por exemplo, de um processo, né? Eu acho que está em torno de 10%. Por quê? Porque eu vi alguns gráficos, ou tem alguma informação, ou o ano passado fechou com isso, eu acho que não mudou nada, deve estar nos 10%. Aí, quando você olha os dados, pode te surpreender, não sendo aquela predição que você fez, ou até pode deixar claro que sim, você estava correto naquela sua predição. Então, é muito interessante nessa parte aqui, que ele estimula a predição das respostas às perguntas, antes de coletar os dados, para a gente estimular o aprendizado, né? Então, a coleta de dados é muito importante, então tem que ser bem planejada. Então, qual técnica que eu vou usar, qual
o tipo de dado que a gente vai ter, quando que eu vou coletar, que a gente vai fazer um experimento, ou seja, criar novas condições para esse dado, ou não, a gente vai fazer coleta dos dados que estão registrados nos nossos sistemas, né? Então, essa coleta de dados, ela deve ser bem planejada. Quando você vai para o do, ou seja, vai executar a coleta de dados, a gente observa, registra outros dados que podem colaborar com o seu aprendizado. Muitas vezes, na hora de coletar a informação, fala, olha, eu tenho uma outra informação aqui coligada a essa, eu tenho... ou mesmo você coleta a informação e observa o processo acontecendo. Muitas vezes a gente filma o processo acontecendo para a gente perceber que aquela informação ainda está incompleta, porque deve ter talvez alguma informação que apareça só vendo mesmo o processo acontecendo. Vocês vão ver aqui vários cases, tem um case do Porto lá que eu falo, gente, vamos filmar os equipamentos funcionando para a gente poder entender qual a relação dessa observação com os dados, né? Então, observar é muito importante no Duo, essa é forte, o doutor Temer sempre fala, olha, não adianta você pegar só dados de prateleira, vamos dizer assim, e analisar sem ver o processo, né? Study é onde a gente faz a análise específica dos dados, coloca o nosso conhecimento das técnicas em prática, né, para você verificar se você conseguiu responder as perguntas e você extrair os aprendizados e informações necessárias para você tomar uma ação. Então, essa ação, ela vem, vamos dizer assim, suportada por dados, né? Então, você vai decidir quais as ações que vão ser realizadas a partir desse novo aprendizado que você tem, né? E aí, o oitavo passo do ciclo PDSA é você planejar novos ciclos PDSA, porque o nosso modo de aprendizado, o aprendizado humano, ele é temporal, ele é sequencial, ou tem uma certa lógica, né? Mas o tempo é muito importante para a gente, né? Então, a gente aprende, vamos dizer assim, interligando vários aprendizados que a gente já teve no passado. Então, vários PDSAs podem gerar novos PDSAs, até você falar, olha, eu já domino bem esse conhecimento. E isso é que o Temer estava falando sobre teoria do conhecimento, né? Dominar o conhecimento é uma das 4 pilares lá do saber profundo do Dr. Demis.